Oi, sou Ellen Oliveira, psicóloga, faço parte da direção do Sindicato dos Técnicos Administrativos do IFP e nós viemos aqui hoje para falar um pouco mais sobre o processo que resultou na minha demissão. Eu me chamo Jéssica Guiar, trabalho no IFP Campus São Raimundo Nonato e também sou diretora do Sindicato dos Técnicos Administrativos e, como a Ellen já falou, estamos aqui para fazer um pronunciamento sobre o processo que culminou na sua demissão e que é resultado de uma perseguição política. Então, o primeiro ponto que nós vamos abordar é como os processos administrativos disciplinares são usados como perseguição política. Os PADs são instrumentos legais de elucidação de irregularidades, mas é inadmissível que a burocracia e a legalidade sejam usados para silenciar e punir trabalhadores organizados em sindicato, como é o caso da Ellen. Não é coincidência que 3 sindicalistas do Sinta-IFP, nos últimos anos, responderam ou respondem processos administrativos disciplinares, exatamente pelo seu posicionamento e por buscar uma gestão democrática. Bom, gente, eu sou sanraimundense, nasci e me criei em São Raimundo Nonato e batalhei bastante para poder contribuir com a comunidade através do meu trabalho, né? Em 2014 eu assumo o meu cargo como psicóloga no Instituto Federal do Piauí, 40 horas. E em julho de 2016 eu assumo um segundo cargo no estado do Piauí, também em São Raimundo Nonato, de psicóloga 30 horas. Fato de conhecimento geral, ao tomar posse do Estado eu entrego a documentação de que eu já era servidora do Instituto Federal, né, legalmente comprovado. A declaração também é feita para o Instituto Federal, a gente tem aqui a declaração da acumulação de cargos, né, onde eu informo o Instituto Federal sobre a minha acumulação de cargos e somente em outubro de 2016 as minhas folhas de ponto deixam de ser assinadas. Então, Ellen, quer dizer que de junho, quando você assume o outro cargo público que era legalmente permitido com a acumulação, como você colocou, somente em outubro você vai deixar de ter as suas folhas de ponto atestada pela gestão do campus São Raimundo Nonato. O que acontece em outubro de 2016 para as suas folhas deixarem de ser atestadas? Então, até então, a gente tinha todas as folhas sendo atestadas normalmente, o que mostra uma aceitação tácita da situação, né? E em outubro de 2016 ocorrem as eleições para a direção-geral e reitoria, né? E quando eu me posiciono contra a direção-geral do campus, a partir de então, as minhas folhas de ponto deixam de ser atestadas. Mas esse fato eu só tenho conhecimento em abril de 2017, quando a direção do campus faz uma reunião na qual é exposto que a coordenação de saúde necessita impreterivelmente que o horário seja de 8 às 12 e de 14 às 18, embora o nosso campus funcione de 7 horas da manhã às 22 da noite. No setor de saúde, Ellen, você tinha alguma coordenação? Até então, eu era a coordenadora do setor de saúde. Quando a gente recebe, eu e as demais servidoras do setor, um e-mail notificando de que eu não era a coordenadora do campo, a coordenadora do setor, né? E em seguida ele faz essa reunião para colocar o horário em que deveria funcionar o setor de saúde. Isso passa então a ser uma pressão para que você possa não mais trabalhar nos 2 cargos que já era de conhecimento da gestão do IFP. Isso. Durante esse período, né, acontece a minha avaliação do estágio probatório, na qual eu obtenho uma pontuação muito boa, inclusive pontuação máxima em alguns quesitos que são questionados nesse PAD, né? Mas o clima na instituição já se fazia muito ruim, porque eu vinha passando por pressões para que eu abandonasse
o meu outro emprego, né? Em seguida, depois dessa reunião em que ele coloca os horários do setor de saúde, eu procuro a direção do campus questionando sobre a impossibilidade de manutenção dos 2 cargos. E ele me coloca que seria sim possível e que faria um documento e que depois desse documento eu poderia dar entrada no pedido para fazer horários diferentes desse que ele coloca na portaria, de 8 às 12, de 14 às 18, para que eu conseguisse manter os meus 2 empregos. Até porque o Campus São Raimundo Nonato, bem como os demais campos, eles funcionam de 7 às 22. Então, existem alunos que precisam ter o atendimento não somente da psicóloga, mas do setor de saúde no período noturno, que era o que você fazia tarde e noite. Então, dava para contemplar tanto os alunos do ensino médio como os alunos do superior. Então, com essa conversa, ele quis dizer para você, ele disse para você que seria possível. Até porque você também não é a única no campus que tem outro emprego. Existem outras pessoas que têm acumulação de cargo e que, portanto, era possível fazer a acumulação, até porque ela já estava respaldada legalmente. Exatamente. Cerca de um mês depois, eu recebo um e-mail da direção falando algo bem diferente disso que tinha sido conversado, né? Ele coloca no e-mail que estaria abrindo um processo administrativo disciplinar contra mim para verificar a acumulação ilegal de cargos. E aí, gente, é que eu percebo que tudo isso foi feito de forma arquitetada para a abertura desse processo administrativo disciplinar, né? Uma situação que ele tinha conhecimento desde julho de 2016 e ele aguardou 6 meses para dar entrada no processo e mais 4 meses sem que eu tenha ciência de nada do que estava acontecendo, sem que em nenhum momento eu tenha recebido nenhuma advertência, nenhum desconto salarial, porque a alegação é de que eu deveria trabalhar de 8 às 12, de 14 às 18, e não no horário que eu vinha fazendo, que eu vinha cumprindo a minha carga horária de 40 horas semanais, cumprindo a carga horária de 8 horas diárias, mas não compatível com esse horário exigido pela direção, né? E depois disso, eu passo por um processo de adoecimento que culmina no meu pedido de redistribuição para uma outra universidade que existe em São Raimundo Nonato também. A gente procura a direção da Univasf. A Univasf traz um pró-reitor até o campus São Raimundo Nonato do IFP para ter uma conversa com a direção geral, falar sobre a possibilidade dessa redistribuição. A Univasf oferece o código de vagas de psicólogo para o Instituto Federal do Piauí e a gente tem esse pedido de redistribuição negado porque, segundo a direção do campus, é de caráter muito relevante e a ausência da servidora acarretaria em prejuízo ao rendimento das atividades acadêmicas por parte dos discentes. Então, eu tenho o meu pedido de redistribuição negado por conta do que a direção julga ser algo essencial para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem dos alunos e para a saúde mental desses mesmos alunos. Portanto, a sua permanência no campus. Então, assim, existe toda uma situação em que você passa pelo processo de adoecimento. Isso causa um impacto na sua vida, na vida da sua família, uma vez que você é mãe. Na cidade as pessoas passam a saber disso, até porque você teve uma licença saúde em razão disso. Quando você retorna, é claro que não existia mais ambiente, você já estava sofrendo toda uma pressão, né? Saiu da coordenação, foi retirada a sua coordenação. Posteriormente, você passa a sofrer toda essa perseguição para que você abra mão de um concurso público que você tanto batalhou e aí você vai atrás de um código de vaga, consegue e aí a gestão assinala dizendo que não é possível você ir porque você é extremamente importante para a comunidade acadêmica. Porém, faz um processo administrativo com o objetivo da sua demissão. Em março de 2018, eu dou entrada no pedido de exoneração do estado do Piauí, porque a situação acabou ficando insustentável, né? Eu não conseguia mais manter os 2 serviços e a minha saúde mental. E aí eu peço a exoneração do estado do Piauí e somente em outubro de 2018 eu tenho conhecimento real da notificação formal
da notificação da abertura do processo administrativo disciplinar. Então, em outubro de 2018, eu tenho conhecimento de que eu estou passando por um PAD, né? Quando a DGEP, que é a Direção de Gestão de Pessoas do IFP, me notifica, eu já respondo sobre a impossibilidade da manutenção dos 2 cargos, alegando o horário de trabalho, né? O horário exigido pela portaria de 8 às 12, de 14 às 18. E aí, quando eu recebo essa notificação, eu já respondo com a minha exoneração, que já havia sido publicada há muitos meses, né, no Diário Oficial do Estado. E aí, ela, então, quer dizer que você passa por toda essa situação, a gestão de pessoas, porque o que aconteceu? Você sabia que existia um processo administrativo, mas até então você não tinha sido notificada. Não. Você é notificada oficialmente em outubro de 2018 e você responde a primeira coisa que você já não estava no outro cargo público exatamente pela pressão que você sofreu, inclusive a única, porque nenhum outro servidor do Campo São Remo Nonato foi pressionado para sair de um outro concurso público quando estava garantido legalmente a sua acumulação. Então, só em outubro, e você já responde. Portanto, era possivelmente que isso não desse em nada, porque é óbvio, se você já tinha escolhido por um cargo público, que é o que acontece, né? No máximo você escolher e você já tinha feito essa escolha, na verdade não, o processo continua e passam a existir várias situações em que nós chamamos de perseguição política, por exemplo, o cerceamento da sua defesa. Você pode falar um pouco disso? O início desse processo administrativo disciplinar já começa muito difícil, né? Porque quando eu mando o pedido das testemunhas para deporem, algumas testemunhas são indeferidas, com a alegação de que não teriam relação direta com o caso, muito embora outras pessoas que tenham falado também não tinham relação direta com o caso, né? Com a comissão alegando que o meu advogado não poderia entrar comigo nas oitivas, não poderia participar comigo, e em seguida a gente conseguindo fazer com que ele participasse, né? E começam trabalhos muito duros, muito pesados, né? No sentido de desqualificar qualquer prova que a gente mostrasse que fosse contrária ao que estava sendo colocado. Né? Então, a comissão passa, então, a fazer esse processo administrativo e já tem uma acusação, que seria insubordinação grave e improbidade administrativa. Diante dessas acusações, quais são as provas que você foi colocando junto com o seu advogado para desqualificar esse enquadramento? Em nenhum momento eu fui notificada, advertida, não houve qualquer desconto salarial que configurasse, né, que houve uma ordem direta a mim e que eu desacatei de alguma forma essa ordem direta, que não houve prejuízo à instituição. E muito importante, porque você cumpria a sua carga horária de 8 horas. A diferença era só, a partir daquela reunião que a gestão faz, exige que você cumpra o horário de 8 às 12, de 14 às 18 e não mais o horário que você havia cumprindo e que era totalmente possível em razão daquilo que nós já colocamos aqui, do fato da instituição funcionar até às 22 horas. E a partir do momento em que eu sou notificada disso, eu começo a fazer o horário estipulado, né? De 8 às 12, de 14 às 18. Então, não houve qualquer contrariedade ao que estava sendo colocado, né? Não houve qualquer imposição para que aquilo fosse diferente do que estava sendo colocado. Então, você passa a cumprir o horário que foi exigido, você exonera do outro cargo e ainda assim precisa provar que você não foi subordinada e que você não causou prejuízo à instituição. E no relatório final aqui eu tenho acesso da comissão. A comissão coloca algumas coisas, né? Coloca algumas recomendações e coloca alguns atenuantes, na verdade, né? Como atenuante, coloca a minha avaliação do estágio probatório, né? Já ter optado por um dos cargos públicos e voltado a laborar no horário determinado pela portaria, né? A falta de adoção de qualquer medida da direção-geral do campus, né? Muito embora ele passe a não atestar as folhas, mas não foi tomada nenhuma medida diante disso. Né? Nem foi te avisado também? Não, de forma alguma. E aí eles recomendam, né, uma suspensão por 60 dias, convertida em multa,
de 50% da remuneração, né, por conta da importância do profissional de psicologia no campus, né? Embora tenha sido essa relatoria que eu recebi, eu tenho acesso através do Diário Oficial da União sobre a minha demissão. A penalidade aplicada foi a pena capital, demissão do serviço. E aí, mais uma vez, a gente vê um processo de cerceamento de defesa. Como é que a trabalhadora que passou por um processo administrativo tem acesso a um relatório que diz no final em que ela vai apenas ter uma suspensão de 60 dias convertida em multa em razão do trabalho desempenhado, que é extremamente importante para o IFEP Campus São Raimundo Nonato, e você só fica sabendo que você foi demitida pelo Diário Oficial. Então, é muito importante fazer uma ênfase. Primeiro, existiu todo um processo, de fato, de perseguição política que se arrastou durante anos, até porque, desde o momento em que você passa a sofrer a pressão para exonerar do seu outro cargo público, depois que você passa pela ciência de que as suas folhas de ponto não estavam sendo atestadas, depois de você saber que vai ser um processo administrativo quando na realidade já havia sido aberto, até você ter acesso à notificação oficial, isso já perdurou anos, como você colocou, de 2016 até 2019, quando culmina na sua demissão. Ou seja, todas as pessoas próximas a você, a sua família, a sua mãe, a sua irmã, o seu filho, acompanharam com você todo esse processo, que você já se sentia perseguida e o que é pior, o final desse processo culminar exatamente na sua demissão. É extremamente inaceitável. Nós, do Sinta-IFEP, por isso, fizemos a campanha de solidariedade à servidora, por entender que nós não podemos permitir que, pela luta de uma gestão pública, de qualidade, democrática, dentro do Instituto Federal, trabalhadores organizados do sindicato passam a ser perseguidos. A Ellen, ela é uma profissional competente, conhecida por todos os alunos, ex-alunos, trabalhadores do IFEP e pela cidade, como ela já disse, exatamente por desempenhar suas funções aqui em São Raimundo Nonato, mas ela é também conhecida pelas suas lutas. Ela é não somente diretora do sindicato, do Sinta-IFEP, também constrói o movimento Mulheres em Luta, participa ativamente de todas as lutas, de todas as manifestações que acontecem, exatamente lutas que são contrárias a arbitrariedades, lutas que são a favor dos direitos trabalhistas, dos estudantes, e por você se posicionar, você passa então a se configurar um alvo para essa gestão que utiliza dessa burocracia e da máscara da legalidade, até porque é muito importante enfatizar aquilo que inclusive está no relatório da comissão. Existe 2 pesos e 2 medidas no Campus São Raimundo Nonato. Como é que existe casos em que foram arquivados, existiram denúncias de assédio sexual, algo extremamente sério, e que a gestão do campus não transformou em processo administrativo? Como é que existe outros casos de acumulação e nunca foram transformados em processos administrativos disciplinares? Por que exatamente você e outra servidora do Campus São Raimundo Nonato, que são sindicalistas, estão passando por um processo administrativo? Fica muito claro a intenção, que é o seu silenciamento, que é por conta do seu posicionamento político, e a ideia de que é uma resposta para os lutadores, que você precisa se calar, porque senão você vai ser punido. Então, diante de tudo isso, é muito importante a campanha de solidariedade e que a gestão do IFEP, através da reitoria, possa rever essa decisão, porque não existiu insubordinação grave, não existiu improbidade administrativa, é totalmente desproporcional a pena aplicada, que é sempre a mais severa, a pena capital, e que você, de fato, possa ser reintegrada. E, em resumo, a situação que temos hoje é que eu, uma mãe de família, trabalhadora, perdi os 2 cargos públicos em razão de uma perseguição política e fico impossibilitada de assumir qualquer cargo público por conta do enquadramento colocado pela comissão na sua relatoria.